Boa noite, pessoal. Meu nome é Luan, eu sou cientista de dados aqui no Nubank faz 3 anos e meio, um pouquinho a mais. E quando eu entrei, o som tá ok? Tá dando para ouvir aí de boa? Quando eu entrei, na verdade, não tinha essa designação que a gente tem hoje, que é Machine Learning Engineer. Eu vou usar um pouco esse termo nessa apresentação e às vezes eu uso também ele contraído, MLI. Então, se eu falar isso, eu falo sem querer, porque é força do hábito. Mas, enfim, não existia essa designação. Mas, atualmente, apesar de eu ser oficialmente cientista de dados, eu trabalho muito como Machine Learning Engineer. E essa palestra vai ser muito em torno do trabalho que a gente faz aqui. Então, basicamente, eu vou apresentar MLOps. Eu não inventei esse termo. Tem pessoas falando que eu inventei, mas vocês podem ir no YouTube, já existe. E que é basicamente DevOps for Machine Learning Software. Os slides estão em inglês, porque eu não sei, talvez tivesse alguém que só falasse inglês e depois eu posso reusar eles. Mas eu vou apresentar em português a palestra toda. Vamos lá, então. Motivação, acho que o fato desse auditório estar cheio, acho que eu não preciso delongar muito aqui. Existe um potencial gigante em Machine Learning. É cada vez mais usada, tem diferentes indústrias, medicina, indústria de tecnologia, até agronomia, produção, todo tipo de empresa, financeira, obviamente, está usando Machine Learning com diferentes níveis de intensidade e importância. Mas muitas empresas hoje em dia têm o seu core business meio que nesses alicerces de Machine Learning. Então, possibilitou várias coisas. Cada vez mais a gente tem cursos e materiais online sobre isso, e as publicações científicas aumentam todo ano, de forma exponencial. Então, é claro que isso está levando para algum lugar, é uma coisa que tem uma importância, uma relevância enorme. Só que na indústria, ainda tem um certo gap do que a gente vê na academia, do que a gente vê idealmente, muitas vezes em apresentações como essas, mas o que de fato a gente consegue fazer na indústria. Porque é uma área que ela meio que nasceu, ela tem meio que um core acadêmico e ela tem um certo gap até você chegar do outro lado na vida real de fazer essas coisas numa escala gigantesca. Por isso você tem empresas tipo Databricks fazendo esse gap. Então, o que a gente vê? Ela é ainda uma disciplina meio imatura, meio desorganizada. As empresas estão tentando escalar isso. E a gente vê muitos problemas, do tipo trabalhos repetitivos, trabalhos manuais, os ciclos de deployment muito longos, demora muito tempo para que você faça alguma coisa para ela de fato chegar em produção. A gente tem resultados que não são monitorados. A gente tem vieses que são extremamente harmful, que às vezes nem são percebidos nos modelos, então eles estão tomando decisões que estão completamente enviesando uma certa população, só que você nem percebeu, porque é difícil de ter visibilidade dessas coisas. E a gente tem dívidas técnicas gigantes. Só que o que acontece? A gente já viu esse cenário no passado. E meio que a gente já devia agora aproveitar essa oportunidade para aprender e tentar aplicar esse conhecimento. Porque a indústria de software, o software engineer, de uma forma geral, era basicamente assim. Há 20, 15 anos atrás, o que acontecia? Você tinha um time de desenvolvimento, você tinha um time de operação ou de plataforma, e aí o pessoal de desenvolvimento estava lá fazendo software, e de repente eles pegavam, jogavam por cima do muro e falavam: coloca em produção aí. Só que isso não funcionava por diferentes motivos. E o que acontecia é que os deployments levavam dias, às vezes semanas, meses. E você tinha que agendar no dia tal, eu vou deployar, e tem que ser 6 horas da manhã, e você ia com um relatório falando: nossa, esses são os scripts, os passos que eu tenho que fazer para colocar isso em produção. Completamente desconectado, as motivações de um time e as motivações de outro. Só que, infelizmente, a gente não está numa situação muito diferente. Então, o que acontecia? Você tinha o código... Você tinha o código, isso aqui é o engenheiro de software de produto, digamos, que está desenvolvendo o produto. Ele fazia o código dele ou dela, testava, e de repente ele mandava por cima do muro e falava: coloca em produção para mim. E aí um engenheiro de DevOps, um engenheiro de plataforma, ia lá e começava a entender o que está acontecendo aqui, isso não funciona na nossa estrutura, como é que eu vou deployar isso, como é que eu vou conectar isso com o banco de dados. Começava a monitorar, de repente tudo dava errado, voltava até aqui, e esse ciclo demorava muito. Só que, infelizmente... E por que isso acontecia? Porque esses times têm motivações muito diferentes.
O que esse cara quer? Ele quer inovação, ele quer feature, ele quer velocidade, ele quer shippar a coisa mais legal, o mais rápido possível. E o que esse cara aqui quer? Ele quer estabilidade, ele quer reliability, ele quer uptime, ele quer resiliência. Então, as motivações são meio inversas. É difícil você ter velocidade com estabilidade. E se eles não estão muito bem alinhados, você vai ter um processo completamente desconexo. Só que a gente meio que superou isso, com uma coisa que eu vou explicar. Mas em Machine Learning, a gente meio que está nesse ponto. A gente está ainda fazendo muito e praticando isso, sem ver que a gente já meio que passou por isso e a gente já meio que sabe que não dá certo. Mas a gente está aprendendo. Então, basicamente, o que acontece? De uma forma um pouquinho mais convoluta, a gente faz a mesma coisa. Você tem, ao invés do engenheiro de software do time de desenvolvimento, você tem um data scientist. Uma data science fazendo código, gerando código que vai extrair os dados, fazendo seu código de treinamento, fazendo suas training runs, avaliando o código e, de repente, está pronto. Aí manda por cima do muro para um Machine Learning Engineer, ou para um Data Engineer, ou para um DevOps Engineer, vai depender da sua empresa. Manda por cima do muro, fala, aí vem, começa a fazer código de serving, aí começa a fazer teste para o código que vai servir o seu modelo, coloca ele em produção, e aí começa a criar monitoramento para ver se ele está funcionando do jeito que deveria. E, de novo, a gente tem o mesmo problema. Motivações completamente desconexas. A analogia ela é muito pertinente, que o Data Science ele quer a mesma coisa. Ele quer features, literalmente, novas features no modelo, ele quer inovação, ele quer velocidade. Enquanto o Machine Learning Engineer não quer ter que acordar de noite porque o modelo está tomando decisão completamente errada, ele quer que aquele modelo seja eficiente, ele não quer que dure 3 segundos para você fazer uma predição de uma linha, tipo, isso para ele é inadmissível. Então, motivações completamente separadas. E, infelizmente, muitas empresas operam assim, e se é que chegou nesse ponto, porque tem empresas que ainda nem tiveram essa distinção de papel ainda, que é até um pouco pior. E o que aconteceu, então, na indústria de software que a gente devia meio que tomar isso como lição? DevOps aconteceu. Só para eu entender a plateia, quem aqui sabe o que é DevOps, entende, apesar de não ter praticado isso? Beleza, a maioria, então. Então, eu posso passar mais ou menos rápido. Então, o que acontece? A definição que eu estou usando é uma definição da Microsoft. The union of people, process, and products to enable continuous delivery of value to our end users. Então, a gente pegou aquele time de desenvolvimento, a gente pegou o time de operação, juntou os dois numa única motivação. É um processo, meio que uma mudança de mindset e junto de ferramentas para tentar executar isso como um time só. Ok, isso é muito bonito, mas o que na prática isso quer dizer? Quer dizer testes automatizados. Tudo que você faz tem um teste automatizado por trás. Um processo de deployment automatizado. Você não precisa passar seu código para ninguém que vai fazer um checklist. Ele automaticamente vai para a produção se tudo der certo. Você ter sua infraestrutura como um código. Você não chega e fala, configure para mim um cluster. Aí você vai... Não, tipo, é um script que roda ou sempre roda, que vai construir toda a sua infraestrutura de forma que você consegue reproduzir isso sem problema nenhum. E é uma mudança de mindset também. Porque, mais ou menos nessa época, quem é que sabe um documento importante que surgiu em 1999, que meio que talvez começou esse movimento de DevOps? Alguém sabe? Isso aí, Manifesto Agile. Que foi meio que... As pessoas estavam de saco cheio disso e um conjunto de engenheiros de software experientes chegou e falou, calma aí, a gente tem que mudar a forma como isso está funcionando. Então, hoje em dia, a gente ainda não teve um manifesto Agile para Machine Learning, mas o mindset ele já está aqui. Muitas vezes eu vejo os engenheiros não entendendo como é que funciona o fluxo de desenvolvimento de um Data Science, porque eles já estão com o mindset Agile. Mas a gente não tem ferramentas o suficiente, na minha opinião, para suportar o mesmo nível de agilidade que a gente tem na indústria de software. Então, eu acho que a gente já tem muita coisa, mas o meu argumento é que a gente precisa ir um pouquinho além, que é o que eu estou chamando... Não, eu não estou chamando, mas enfim, é o que eu entendo como MLOps, que é uma coisa ainda nova, mas é basicamente a ideia de pegar esses conceitos da DevOps e usar em Machine Learning. Isso funcionou muito bem. Então, sem querer entrar em muitos detalhes, mas é só para provar que isso resolveu, digamos, o problema que eles tinham naquela época, porque hoje é meio que
sabido que é muito melhor você implementar isso na sua empresa. Você vai conseguir falhar muito menos, você vai conseguir um tempo muito mais rápido para o seu produto chegar desde o código até o cliente. Você vai conseguir deployar muito mais vezes. Então, basicamente, isso é algo sabido já. Outro dia mesmo no Nubank, aqui alguém mandou no canal que a gente tinha feito pela primeira vez, acho que 100 deployments em um dia. Isso é muito legal, porque, pensa, tipo, seu app mudou, não necessariamente o app, né, mas alguma coisa por trás do seu produto Nubank mudou 100 vezes num único dia. Para melhor, espero, mas esse processo permite que a gente itere muito mais rápido. Agora, chuta quantos modelos a gente mudou nesse mesmo dia. Não foi 100, se eu te falo, porque é muito mais lento a gente fazer esse tipo de mudança nos modelos por motivos que eu vou falar, mas o meu argumento é exatamente que a gente precisa melhorar isso. Tá, mas se eles fizeram isso para software, por que a gente não pode simplesmente usar esse conhecimento? A gente pode em parte, mas machine learning é mais complexo que o software em alguns sentidos. Machine learning é um código que produz código. Isso, por natureza, já parece uma ideia errada, assim. Isso gera muito mais complexidade. O monitoramento ele tem que ser significantemente mais complexo, porque você não monitora só componentes, você não monitora só métricas de operação, você está monitorando shift, você está monitorando o que a gente chama de statistical monitoring, você está monitorando distribuições de probabilidade de populações, então você precisa de muito mais visibilidade. E o fato é que você não sabe exatamente o que aquele modelo vai fazer, você só espera que você saiba se você fez um processo de avaliação bom. Mas quando um engenheiro de software coloca um software em produção, ele sabe exatamente o que vai acontecer, o que deveria acontecer, a não ser que tenha um bug. É o que ele implementou e é o que ele testou. Quando a gente coloca um modelo, a gente testou numa população e ele vai ser usado em outra, porque a gente está tentando prever alguma coisa. Então, eles se comportam de formas esquisitas em produção. E a gente tem que não só versionar, isso também foi uma coisa que teve um impacto muito grande em DevOps, que é a questão do versionamento. Isso é uma coisa hoje meio fato, assim, né? Nem se discute. Tem algumas empresas que ainda não têm um processo de DevOps muito bom, mas todo mundo usa versionamento de código. O problema é que em Machine Learning você tem que versionar o seu código de treinamento, o seu código de serving, que ele pode ser diferente do seu código de treinamento. Você pode treinar tipo 1 ano atrás e de repente você tem que fazer mudanças no seu código que está escorando o seu modelo e você tem que garantir que aquele modelo treinado roda perfeitamente no seu outro código. Isso tudo tem que estar versionado e mais do que isso, você tem que versionar os dados também. Então, seja o código que gerou o dado ou o próprio dado em si, ele tem que estar tudo versionado. E muitas vezes, diferente de software, que você chega e commita e aí ele sobe uma instância e troca, muitas vezes você tem que ter modelos, o mesmo modelo rodando com múltiplas versões. Porque, de novo, o modelo se comporta de forma impredizível, então você não pode simplesmente trocar ele do dia para a noite. É muito arriscado fazer isso. Isso é significantemente diferente de um software, que você simplesmente faz um update nele. Isso tudo para falar que as técnicas que a gente conhece de DevOps, então, elas não resolvem todos esses problemas ainda. Então, como é que a gente chega lá? Como é que a gente introduz essa ideia de MLOps e tenta resolver esses problemas? Então, agora basicamente eu vou passar pelo fluxo de desenvolvimento aqui no Nubank, como que funciona a nossa infraestrutura. Eu não vou cobrir todos esses aspectos, a gente não conseguiu resolver todos esses problemas ainda, mas eu vou basicamente dar um overview geral das nossas ferramentas nesses quatro grandes pilares, que é geralmente o que a gente... É como a gente separa as grandes áreas que a gente tem que resolver em termos de Machine Learning Engineer. Então, a gente tem o treinamento, que é tudo relacionado à infraestrutura que vai treinar os modelos, como é que você vai trigar essas runs, elas vão rodar local, elas vão rodar na cloud, no Databricks. Como é que você explora os resultados? Eles mostraram, inclusive, o MLflow, né, o pessoal do Databricks, que é exatamente esse tipo de coisa. Como é que eu exploro? Eu vou treinar 50 modelos num dia, ok, talvez não 50, mas eu vou treinar 20. Como é que eu mantenho registro disso? Otimização de hiperparâmetro, feature store, eu quero reusar minhas features, por aí vai. Deployment. Uma vez que você terminou o processo de treinamento, como é que eu coloco isso em produção? Então, infraestrutura para isso, diferentes tipos de modelo. Eu quero que meu modelo roda uma vez por dia, eu quero que ele roda sempre que chega um cliente novo.
Então, tem diferentes problemas para resolver. Eu quero fazer o A/B testing dos meus modelos, entra um novo, sai o antigo, mas gradativamente, se a performance estiver ok. Monitoramento. A gente quer que todos os nossos modelos tenham um conjunto mínimo de monitoramento para a gente se sentir seguro. A gente quer alarmes e a gente quer ter um plano de incidente. Tipo, se acontecer alguma coisa esquisita, eu tenho que saber o que fazer. E a gente também quer resolver o problema de governança, que é uma coisa não muito falada e não muito compreendida, mas cada vez mais, principalmente como uma instituição financeira, a gente tem que ter muito controle sobre o que a gente está colocando em produção, quais as features que estão entrando, quais as probabilidades que estão sendo geradas, que tipo de viés eu posso estar inserindo na minha base, e eu estou fazendo uma seleção justa. E eu tenho que conseguir olhar, por exemplo, via um auditor ou banco central, eu tenho que saber falar exatamente tudo o que aconteceu com os meus modelos, o que está acontecendo agora, quais são os meus planos. E isso é um problema não tão fácil quanto parece, porque você ter uma planilha com essas coisas não é uma solução. Só que mais do que isso, a gente quer fazer isso tendo em mente alguns princípios. Porque eu acho que é isso que vai garantir que a gente meio que chegue nesse estágio que a gente consegue fazer isso de forma contínua. Então, a gente quer resolver essas áreas, mas a gente quer fazer isso de forma reprodutível, a gente quer fazer isso de forma consistente, a gente quer fazer isso de forma contínua, do mesmo jeito que DevOps se propôs a fazer uma coisa contínua, onde treinar um modelo não é o fim, deployar um modelo não é o fim, fazer seu monitoramento não é o fim. Você tem que ter um ciclo contínuo de ver se seu modelo está performando direito, recalibrar ele, ver se a sua base agora está enviesada, porque você está treinando ele num dado que foi filtrado pelo seu modelo, digamos. Então, e a gente quer também ter accountability. Então, a gente quer ter garantia que eu sei exatamente o que está acontecendo com os meus modelos, todas as decisões que foram tomadas, tudo que entra, tudo que sai, que tipo de feature eu estou usando. Então, existe um certo overlap aqui, mas eu diria que essas 4 áreas são coisas mais tangíveis, que você chega e fala, eu vou resolver. E essa coluna da direita é meio que como eu vou resolver. Porque eu posso ficar gambiarrando essa coluna por muito tempo. Se eu não fizer isso aqui, eu não sei se a gente vai atingir esse outro nível de conseguir fazer as coisas um pouco mais rápido. Então, essa, pelo menos, é a minha perspectiva em relação a isso. Então, agora eu vou falar dessas 4 áreas e eu vou tentar realçar esses princípios ao longo das decisões que a gente tomou aqui no Nubank, de como a gente faz as coisas. E tenho em mente que eu estou deixando muita coisa de fora, porque não tem como eu falar de tudo aqui. Já tem bastante coisa aqui, então já é um pouquinho all over the place. Mas eu estou dando um enfoque num fluxo geral, mais genérico, assim, de como funciona cada uma dessas áreas aqui. Então, a primeira coisa que acontece no treinamento, ou talvez antes mesmo do treinamento, a gente tem vários aplicativos de linha de comando que a gente pode criar e manipular os nossos modelos. Então, a primeira coisa que um cientista de dados faz é do this project create my model e a versão dele. Nisso, a gente já garante que a gente vai criar esse código na máquina do cientista de dados, já garantindo uma certa estrutura de código e já garantindo o teste. Tem várias outras coisas que a gente coloca aqui, tendo em mente aquilo que eu falei de consistência. A gente quer que as coisas sejam o mais consistentes possíveis. Fazer modelo pode ser feito de diferentes formas. Se alguém aqui já participou de uma competição no Kaggle, vê quão diverso pode ser a forma como se resolve um problema. E a gente quer um pouquinho de consistência, um pouquinho de ordem nessa bagunça, senão fica muito difícil de dar manutenção. Outras coisas que a gente já garante. Como é que a gente faz versionamento de biblioteca? A gente tem os nossos arquivinhos que a gente vai gerar, que a gente vai meio que usar para gerenciar. A gente tem nosso requirementsin, a gente usa pip-tools para compilar essas requisições numa lista de libs que não vão mudar nunca. Então, uma vez que eu compilei isso, enquanto o cientista de dados não for lá deliberadamente falar, tá, eu quero ver as novas libs, isso vai ficar para sempre assim. Então, eu garanto que sempre que eu deployar aquele modelo, esse mesmo conjunto de libs vai ser usado. E a gente tem um Dockerfilezinho aqui também, que é para garantir padrão. A gente vai usar sempre a mesma imagem, se a gente quiser mudar, a gente vai mudar para todo mundo. Outra coisa que a gente faz é uma coisa recente, que é tentar... Uma vez que você cria esse código, beleza, legal. Mas as pessoas podem fazer o que quiser. Então, elas podem apagar tudo e começar a fazer uma grande zona. Então, a gente criou
vários testes que meio que tentam conformar o seu código com o que a gente espera que ele seja. E a gente usa o CircleCI para fazer isso. Então, ele testa várias coisas. Ele vê se todos esses arquivos estão aqui, se eles estão compilando direitinho, se seus testes estão ok, se os padrões do seu código, se o estilo do seu código está ok, se você mudou o seu código e subiu a versão dele. Então, a gente checa várias coisas para tentar garantir consistência. E, por fim, nessa parte, a gente faz o... Eu vou falar um pouco disso ao longo dessa palestra. A gente tem o nosso modelconfig.yaml. Então, a gente quer, nessa visão de infraestrutura as a code, a gente quer que nosso modelo seja descritivo. Eu simplesmente preciso falar, esse é meu modelo, essa é minha função de treino, essa é minha função de predict, esse é meu esquema de entrada, esse é meu esquema de saída. E todo o resto do código ele é gerenciado por nós, por libs, que a gente tem total controle. Então, se eu quiser servir um modelo, eu deveria ter o mesmo código para servir o modelo. E os códigos são específicos, eles são simplesmente configurados no nosso model config. Além disso, a gente tem a oportunidade de inserir metadado aqui. Então, por exemplo, a gente coloca o nome do modelo, a versão dele, o autor, o squad, o país, uma descrição, uma categoria de risco. Esse modelo ele é crítico, ele tem risco médio, ele é um modelo de operação, ele é um modelo de crédito. Isso vai permitir a gente automatizar algumas coisas no futuro. E aí a gente fala, onde que está o dataset de treinamento desse modelo, qual que é a função de treino dele, e por aí vai. Isso vai permitir a gente fazer várias coisas, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, está aqui também. Então, tá. Com esse comando, a gente conseguiu garantir algumas coisas. Estrutura de código, teste, manutenção através do CircleCI. A gente reduz um pouco a bagunça e tenta facilitar a manutenção. O isolamento com os nossos requirements e o Docker. E a forma como a gente vai instalar ele. E metadado e configuração. Então, uma vez que você fez aquilo tudo, tá lá, o cientista de dados tem o código dele, tá bem organizado, ele precisa fazer, de fato, o modelo dele. Então, onde é que ele vai? Ele vai lá no model.py e ele começa a trabalhar no código dele. Alguém sabe que biblioteca é essa que a gente está usando aqui? Eu não sei se dá para ler com perfeição, mas mesmo se não der, os entusiastas talvez vão deduzir. Alguém sabe que biblioteca que é essa? Isso. Nossa, obrigado. Achei que ninguém ia saber. FK-Learn. Então, para quem não sabe, FK-Learn é uma lib que a gente fez open source dela, que é tipo um scikit-learn, só que numa pegada mais funcional e com algumas... Aqui no Nubank a galera adora um funcional. Então, a gente meio que abraçou essa onda pelas vantagens que ele oferece e fez essa biblioteca em cima, meio que colocando várias funcionalidades que a gente acredita que são boas. Então, a forma de fazer código é bem diferente, porque o scikit-learn é uma coisa bem imperativa, bem imutável, né? Você fala, logistic regression, meu objeto é uma logistic regression, logistic regression.fit, logistic regression.predict, e o paradigma funcional ele prefere não trabalhar com objetos e ficar mutando o estado deles. Então, a gente faz uma coisa mais, dá uma sequência de operações e esse objeto vai passando e transformando, e se transformando e criando novos objetos, na verdade. Beleza. Mais uma forma da gente introduzir padrão. Então, quando todo mundo usa essas operações e essa lib, a gente consegue ter uma consistência muito maior no nosso código. Isso já ajuda para a gente atingir o que a gente está querendo. Ok. Então, agora, de fato, eu cheguei no treinamento. O que a gente faz? De novo, a gente tem um utilitário de linha de comando que se chama ship. Conheçam ship. Você faz um ship train, model config. A gente vai fazer uma série de coisas que a gente vai fazer para todo o modelo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar o dataset de treinamento que você passou no seu model config. A gente vai criar canários, que são arquivos, que são amostras do seu dataset que a gente vai salvar para a gente garantir no futuro que o seu modelo está prevendo exatamente o que a gente esperava que ele prevesse. Porque quando a gente treinou com esses canários e a gente meio que predizeu nesses canários. Então, a gente salva isso como uma forma de teste. A gente treina o modelo, finalmente, porque a gente sabe lá pelo model config qual que é a função de treinamento. Então, a gente chama ela com os parâmetros esperados. A gente serializa os artefatos, então tem uma série de coisas que a gente quer salvar. A gente manda para o MLflow, como eu vou mostrar um pouquinho mais, mas basicamente a gente quer ter uma forma mais fácil de gerenciar esses modelos.
Nesse processo, em algum momento, a gente cria um Model ID e fala, esse é o ID do seu modelo. E gerenciar isso por si só é muito difícil. Então, a gente manda essas métricas para a MLflow, que é o produto da Databricks, para ter uma interface para a gente poder gerenciar, os nossos cientistas de dados poderem navegar de forma mais tranquila. E a gente persiste esses artefatos, pode ser em disco ou, mais frequentemente, num storage na cloud, que a gente usa S3. Então, o que a gente faz? A gente cria esse path com base no Model ID, na verdade é um pouquinho mais complexo, mas whatever. E a gente serializa o nosso modelo, infelizmente a gente usa Pickle, é uma coisa que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar, mas a gente usa. A gente salva também uma versão desse modelo em Scala, isso é uma coisa nova. Nem todo modelo suporta, mas basicamente a gente pode compilar ele em Python e rodar ele em Scala, inclusive em Spark, então isso é uma coisa bem interessante. A gente tem os nossos canários, igual eu expliquei, e um monte de metadado. Por quê? Porque a gente quer ter, igual eu falei, visibilidade, a gente quer ter accountability, a gente quer resolver os nossos problemas de governança. Então a gente vai salvar tudo o que aconteceu aqui. A gente pode fazer isso localmente ou a gente pode fazer isso no Databricks. Então a gente tem um utilitário maravilhoso chamado AnotherBricks, que ele recebe um comando YAML, um arquivo YAML simples, e ele pode fazer isso tudo remoto. Porque, obviamente, não escala mais você ficar treinando o modelo na sua máquina. Então, essa é a forma que a gente tem atualmente de treinar modelo remoto. É uma maravilha. Você só fala a máquina que você quer e ele dispara, sobe um cluster, configura um cluster e dispara seu treinamento. A gente atualmente está apostando muito em Kubeflow para a gente fazer esse treinamento de forma mais transparente, digamos. A gente tentar separar o nosso fluxo de treinamento de fato num pipeline, numa DAG, e ter algumas funcionalidades a mais que o Kubeflow oferece. Então a gente está... Eu não coloquei nessa apresentação porque ainda não está pronto, mas a gente está investindo bastante nisso. E esse é o MLflow que eu falei. Então, basicamente, quando você treina, seu modelo ele cai na interface do MLflow, a gente submete para lá, e você pode entrar e navegar e fazer comparações com seus parâmetros e decidir quais são os parâmetros que funcionaram melhor. Você pode também usar o AnotherBricks para fazer otimização de hiperparâmetro. Então, você dispara vários treinamentos ao mesmo tempo, e eles vão rodar em Spark, no Databricks, e depois todos vão cair aqui para você poder comparar. Então tá, sobre treinamento, tem várias coisinhas, mas o fluxo geral é esse. A gente quer introduzir uma quantidade de padrões suficiente de forma que a gente consiga automatizar algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a função de treinamento ela é genérica. Então, você pode colocar o código que você quiser na função de treinamento. Você pode fazer modelos estacados, ou você pode usar XGBoost, pode usar regressão logística, até TensorFlow atualmente a gente está usando. Então, é meio que um meio termo assim, de flexibilidade e padrão. Então, falando um pouco sobre deployment. Uma vez que você tem o seu modelo treinado, ele está lá salvo bonitinho no S3, agora a gente tem que deployar ele, a gente tem que colocar ele em produção para tomar decisão. Então, tem diferentes formas de fazer isso. Aqui no Nubank a gente tem, atualmente, principalmente duas, e agora com esse esquema do Scala que eu comentei, é uma forma também um pouco diferente de rodar os modelos. Mas a gente pode colocar eles para rodar todo dia, uma vez por dia, se aquela decisão que você precisa tomar ela não é reativa. Ou você pode colocar ele no formato no microserviço para responder sempre que tem um evento que te interessa. Então, por exemplo, pediu um cliente, né, um prospect, que a gente chama, uma pessoa quer fazer um cartão do Nubank, pediu um cartão, a gente vai rodar uma série de modelos para tentar tomar alguma decisão. Tipo, envolvendo crédito, envolvendo fraude, coisas desse tipo. Isso é uma coisa que a gente não quer esperar até o final do dia, porque a gente não quer deixar você esperando o dia todo para ter uma resposta. A gente quer responder na hora. Então, esse é o tipo de modelo real-time. De novo, a gente volta lá no nosso template. A gente tem um arquivinho lá que vai tentar descrever, da mesma forma como o model config ele descreve o treinamento, esse arquivo descreve a infraestrutura que a gente vai subir o nosso modelo. A gente simplesmente salva ele no S3, tem um pipeline que faz isso, e aí vai vir um pipeline, vai vir digamos, um serviço
que fica meio que olhando, observando isso, e sempre que surge um arquivo desse, ele chega e fala, ok, temos um serviço novo na infraestrutura, eu vou criar ele do jeitinho que eu sei que os modelos real-time, ou os modelos batch, aqui no Nubank funcionam. Então, ele tem tudo já está no código, ele vai criar mais uma série de pipelines que vão executar operações de forma automática para criar esse fluxo de deployment do seu modelo. Então, o que acontece? Ele vai lá no Go, que é a ferramenta de CI que a gente usa, mas, enfim, tem várias. Pode ser Jenkins, Travis, enfim. A gente usa o Go. E ele cria uma série de pipelines que vão controlar o desenvolvimento do nosso modelo. Então, entrando um pouquinho mais em detalhe do que é isso. Cada caixinha dessa é o que a gente chama de um... Tá, a gente chama de um pipeline, mas, basicamente, esse pipeline ele roda uma série de agents. Sempre que eu mergeio alguma coisa no meu modelo, eu faço uma modificação no meu código, a gente quer que isso seja, ao mesmo tempo, seja imediatamente processado. Eu quero que os testes rodem, eu quero que eu build uma imagem Docker, eu quero possivelmente até colocar isso em produção. E é isso que acontece aqui. Então, se eu fiz alguma modificação na versão 1 do meu modelo, esse pipeline vai disparar, ele vai subir uma máquina, ele vai puxar o código, ele vai rodar os testes, ele vai construir uma imagem Docker, ele vai passar para o próximo pipeline, que vai publicar essa imagem Docker em algum serviço, que vai passar para o próximo, que vai disparar para o nosso cluster de Kubernetes e atualizar aquele modelo. Isso é basicamente integração contínua, não tem nenhuma novidade aqui. Eu só estou mostrando porque, enfim, talvez nem todo mundo seja familiarizado e a gente vai ter algumas pontas aqui que eu vou puxar disso, que é importante para essa palestra. Então, enfoque nessa parte aqui. O que quer dizer? É aqui que acontece, de fato, o deployment. Óbvio que isso tudo aqui faz parte, a gente precisa rodar teste, a gente precisa construir uma imagem. E se ele quebrar, por exemplo, no teste, o pipeline para na hora e fala, seu teste está errado. Tem alguma coisa... Você estaria colocando um erro em produção, mas nossa automatização impediu isso. Mas o que acontece aqui, ó, nessa parte de deployment? Vamos dar um foco. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? My model to prod... Eu estou pegando aquela imagem que eu acabei de gerar com uma modificação do meu modelo e eu estou falando com o meu cluster de Kubernetes, atualiza essa versão do meu modelo aí para mim, por favor. E aí o que acontece é que, eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse conceito de pod, eu vou assumir que não. Mas cada caixinha dessa é uma imagem Docker. Então, o nosso código do modelo, na verdade, ele está aqui. Esse código Python e essa segunda versão aqui também dele, código Python. Estão todos rodando no mesmo pod. Pod é a abstração do Kubernetes de uma unidade, digamos, atômica que você consegue deployar. Então, quando você deploya isso, é como se ele estivesse rodando numa máquina. Todos aqueles containers ao mesmo tempo dentro de um único pod. Então, em vez de eu simplesmente jogar o meu modelo Python em produção, eu coloco ele nessa arquitetura e eu coloco ele por trás desse container closure. Isso é o que a gente chama da nossa arquitetura sidecar, que os nossos modelos eles rodam aqui, num código Python completamente isolado, e a gente tem uma camada enclosure que interfaceia com a nossa camada de serviço. Por quê? Aqui no Nubank, os engenheiros usam muito closure, então eu não quero ter que subir um serviço, um microserviço em Python e ter que usar, sei lá, Flask e fazer um código de autenticação que replica o código que o Closure que já existe em Closure, fazer um código de criptografia que tem que ser compatível, fazer um código de Service Discovery. Essas coisas já foram todas resolvidas para os outros microserviços. Eu não quero usar Kafka em Python também, porque dizem que não funciona, mas whatever. Então, o que a gente faz? A gente coloca essa camadinha aqui e a gente reusa todos os componentes que existem em Closure e a gente isola o nosso modelo. Eu posso colocar qualquer linguagem aqui, desde que eu interfacei minimamente. Eu estou introduzindo isso porque, ao colocar isso aqui, eu consigo, de novo, oferecer consistência. No sentido de que, por trás de todo modelo meu, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso decidir logar alguma coisa, eu posso decidir aplicar uma certa autenticação, eu posso fazer um processo que eu não autorizo esse modelo a entrar em produção, porque ele não foi revisado corretamente. Então, isso oferece para a gente um controle muito grande. E uma consistência, de novo. Então, tá. Isso foi, mais ou menos, muito resumido, um pouco sobre o deployment e como é que a gente vê que a gente consegue... inserir consistência e visibilidade nesse processo. Então, sobre governança, não é
tão compreendido quanto, sei lá, training, deployment, então eu vou dar uma definição aqui, só para garantir que está todo mundo na mesma página. Pelo menos a minha definição, porque eu procurei na internet e eu não achei nada muito aceito, muito unânime. Então, para mim, é o processo, é o conjunto de processos que você garante que os seus modelos preditivos, no caso a gente está falando de model governance, eles são devidamente categorizados por risco, por level de risco, ou outros tipos de níveis também, por categorias do tipo modelo operacional, de crédito, de produto. Eles foram devidamente revisados e avaliados. Você tem agentes responsáveis por aqueles modelos, accountable. Então, se, por exemplo, você tiver algum problema com eles, você sabe exatamente a quem recorrer. E os deployments deles, eles estão perfeitamente traqueados. Então, você sabe exatamente todas as mudanças que foram feitas em todos os momentos. Isso é o que a gente entende por governança. Então, voltando naquele pipeline, o que a gente fez para resolver esse problema, ou a gente está em vias de resolver ele, foi interceptar esse processo de mandar um modelo para produção e logar as informações dele nesse meio tempo. Então, basicamente, a gente criou um serviço que chama Pergamo, que ele é responsável por registrar todos os metadados dos seus modelos que estão indo para a produção. Então, quando a gente está nesse pipeline, antes da gente mandar para o Kubernetes a nossa nova imagem, a gente chega e fala, esse modelo aqui, aí vocês lembram daqueles metadados na pasta do modelo? Ele vai pegar aquilo, ele vai passear aquilo tudo e mandar para lá e falar, olha, esse modelo aqui está fazendo, eu estou mandando para produção nesse momento, essa versão, com esse squad, com esse risco, ele foi deployado, ele foi treinado na data tal, e por aí vai. Então, eu consigo ter um registro de todos os nossos modelos e de todos os deployments também. Então, para cada deployment, eu sei a hora exatamente que aquela mudança aconteceu, foi efetivada, eu sei a imagem Docker nova, o tipo de deployment que eu estou fazendo, eu consigo rastrear até o commit, o branch e o commit que trigou aquela mudança. Então, isso aqui dá uma visibilidade muito maior para a gente. Então, se eu quiser replicar um processo, se eu quiser entender como é que um bug foi introduzido, ou fazer análises mesmo do nosso fluxo de desenvolvimento, isso permite a gente fazer. Porém, a gente ainda tem algumas coisas para responder, porque a questão de governança ela não é tanto sobre ferramentas, mais sobre processos e perguntas. Então, a gente ainda tem que responder algumas coisas. O que é exatamente um modelo preditivo? Qualquer coisa que toma uma decisão em produção é um modelo preditivo? Não exatamente. Então, como é que a gente categoriza eles? Que níveis são esses? Como é que eu versiono os meus modelos? Como é que um modelo deixa de ser V1 para V2? Qualquer mudança que eu fizer tem que envolver mudança na feature dele, ou se eu fizer uma mudança no código também, eu preciso fazer um novo processo de review. Todos os modelos têm que ir pelo mesmo processo de review e autorização. Então, são algumas perguntas que a gente não tem. Como é que a gente abandona os nossos modelos? Eu não sei quem está usando ele, então como é que eu rastreio exatamente todo mundo que precisa daqueles scores para eu poder, por exemplo, abandonar completamente uma versão? E, por fim, falar um pouquinho de monitoramento. Monitoramento de modelos, acho que não é tão desconhecido como governance, mas também não é tão claro por que é tão relevante, é tão importante. Acho que boa parte das empresas que estão fazendo machine learning, elas entendem, mas eu acho que vale a pena reforçar por que é tão importante a gente falar disso. Porque a gente não pode ter nenhum desastre. Isso é, talvez, o principal motivo. O Nubank ele é uma instituição financeira, então a gente tem vários modelos tomando decisão o tempo todo. Um bug pode causar consequências drásticas, do tipo prejuízos gigantescos, ou então uma experiência horrível para o cliente. E o Nubank ele valoriza muito a reputação que tem. É muito importante que você confie na sua instituição financeira, senão nunca funcionaria. Então, esse é o primeiro motivo. A gente não pode ter desastre, a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. A gente não pode ter injustiça, a gente não pode ter unfairness. Então, se eu não entender exatamente o que o meu modelo está fazendo, eu posso estar cometendo graves erros de talvez segregar uma população inteira, porque eu usei uma feature de uma forma que eu não devia. Então, isso não pode acontecer também, por princípio. E, por fim, voltando lá àquela questão do DevOps, eu agora... A ideia de você juntar o time de desenvolvimento e de operação é que seu objetivo não é mais lançar feature, ou seu objetivo não é só reliability, seu objetivo é gerar valor. Naquela descrição mesmo que a gente teve de DevOps,
tudo que importa é você gerar valor contínuo para o seu cliente final. E se a gente não consegue medir o que o modelo está fazendo, ele meio que não tem valor. Então, se eu não sei o que ele está fazendo, o que ele está gerando, ele basicamente não está gerando nada. Então, eu não consigo justificar a existência dele. Então, a gente precisa medir essas coisas. Então, baseando nessas premissas, é fácil pensar que não pode existir um modelo tomando decisão em produção se não existe um monitoramento suficiente para ele. Isso acho que é a premissa que a gente adota aqui. A gente não leva ela 100% a sério, porque tem diferentes casos de seriedade, mas eu pessoalmente gostaria, e a gente está caminhando nessa direção, de levar isso 100% a sério. Então, e aí volta uma questão de governança. O que é suficiente? Sabe? Quão de monitoramento eu preciso ter para cada tipo de modelo? A gente vai responder essas perguntas. Hoje a gente só tem uma ideia, mas a gente precisa saber isso de forma mais consistente. Então, o que acontece aqui no Nubank atualmente e onde que a gente quer chegar? A gente tem lá a cientista de dados, ela faz um modelinho maravilhoso, e aí ela deploya ele, ou alguém deploya ele, e aí ele começa a se comportar de forma esquisita. Ela chega e fala, os analistas estão falando que as filas de fraude estão altas, e o analista de fraude falou que a gente deixou passar sei lá o quê, e eu não sei o que está acontecendo. Então, aí sempre, a primeira coisa que vão falar é o modelo. O modelo está fazendo alguma coisa errada. Porque é uma coisa meio black box, então é muito fácil você chegar e falar, é o modelo. E aí, o que acontece? Eu preciso de monitoramento. Aí entra quem? O Machine Learning Engineer. Me ajuda a fazer isso, eu preciso criar meus dashboards em Databricks, em Looker. E aí a gente tem uma série de coisas que a gente faz aqui no Nubank, em diferentes níveis de intensidade, depende do modelo. Mas o que eu considero que a gente faz um monitoramento bem extensivo aqui. E eu me orgulho disso, mas a gente precisa de um pouquinho mais de consistência. Então, começando de um ponto mais, digamos, mais baixo nível, a gente tem que monitorar o serviço em si. Independente se é um modelo ou não, ele tem que estar saudável. Então, a gente tem que saber a latência, a gente tem que saber o uso de memória, o uso de CPU, ele tem que estar up, né? A gente tem que saber a disponibilidade dele. Depois, a gente tem que monitorar a saúde dos dados. Nossa ETL roda todo dia e pode acontecer que um dia ela, sei lá, bugou. Os dados foram corrompidos, então a gente tem que garantir que nosso modelo está tomando decisão com dado sólido. E isso a gente tem alguns checks também para fazer isso, que é o Data Consistency. Pode acontecer também da ETL demorar para rodar, por algum motivo ou outro. E é importante a gente saber que a gente está tomando decisão com um dado velho. Talvez de 2 dias atrás, isso muda as coisas. Depois, num nível um pouquinho mais estatístico e mais específico de modelo, a gente tem que ver as distribuições das probabilidades dos nossos modelos. Então, se eu estou, sei lá, dando probabilidades de quão provável é desse cliente que pediu um cartão, sei lá, ser uma fraude. Pode ser alguém que pegou a identidade de outra pessoa e está aplicando. Se essas probabilidades variarem muito do que a gente esperava que elas fossem, ou do que elas têm sido nos últimos 10, 15, 20, 60 dias, isso pode ser uma red flag. Então, ajuda a gente a debugar o que pode estar acontecendo. Por exemplo, naquele caso sei lá, as filas de fraude estão muito grandes. Primeira coisa que a gente olha, as probabilidades de fraude estão subindo, e se elas estiverem, o que você faz? Você começa a olhar para as features. Então, você fala, as probabilidades estão subindo, mas eu não sei por quê. Então, você começa a olhar as features de entrada. Mudou alguma coisa? Tipo, por algum motivo, tem mais pessoas fraudulentas aplicando? Ou eu estou achando que elas são fraudulentas por algum motivo? Talvez uma parcela da população agora está aplicando. A gente fez um comercial, ou whatever. E aí você olha para as features, mesma coisa. A gente tem distribuições ao longo dos dias. A gente tem que ver se os dados se está tendo uma taxa não razoável de missing data. E por aí vai. E dá para fazer isso de milhares de formas diferentes. Eu posso fazer diferentes janelas ao longo do tempo, eu posso setar diferentes alarmes. É difícil dizer exatamente o que é uma distribuição preocupante ou não. Eu posso agrupar por grupos, né? Eu posso pegar parcelas da população diferentes para eu poder observar as distribuições delas, e os agrupamentos podem ser infinitos. Então, tem muito trabalho aqui para ser feito. E por fim, que talvez o que a gente é o que mais importa e é o mais difícil de fazer, é monitorar a decisão. Então, o que importa mesmo, isso me ajuda a diagnosticar, mas o que importa é o que eu estou decidindo no final.
Tipo, se eu estou falando que aquela pessoa é fraude ou não, e se eu estou acertando. Eu falei que ela não era. Se eu falar que ela era e eu recusar o cartão, eu nunca vou saber. Mas se eu falar que ela não era e, de repente, é reportado que aquele cliente era fraudulento, eu cometi um erro. Então, eu preciso registrar isso e eu preciso observar isso ao longo do tempo. Modelos sempre vão cometer erros, eu só preciso saber se está dentro da faixa razoável. E não tem regra para isso. Então, isso exige um constante, uma recalibração constante, observar essas métricas, tipo, e você tem que focar mais ou menos onde você precisa observar, porque isso aqui gera inúmeros valores todos os dias. Então, é muito difícil saber exatamente como monitorar seus modelos. Então, atualmente no Nubank a gente tem muitos jobs de monitoramento, mas a gente está faltando um pouquinho de padrão. E a gente ainda tem muito trabalho para fazer eles. Ainda existe muito trabalho manual. E as pessoas não sabem exatamente que caminho seguir. Então, muitos plots são feitos no Databricks, muitos plots são feitos na nossa ferramenta de BI, no Looker. Você não sabe exatamente o que você tem que observar, quais são as janelas. Então, a gente precisa fazer um trabalhinho nisso. Só que para automatizar isso, a gente tem diferentes níveis, né? Nessa ponta aqui é um pouquinho mais consistente. O serviço é o serviço. Tipo, todo modelo roda, consome CPU e consome memória. Mesmo consistência dos dados. Geralmente você consegue fazer monitoramentos genéricos. Mas aí você começa a falar de probabilidade, aí pode ser que você tenha um modelo que prevê classes, pode ser que você tenha um modelo que é uma regressão, que ele prevê um número, aí já começa a ficar um pouquinho mais tricky. E, por fim, o mais difícil de tudo é monitorar a decisão, porque a gente está tomando decisões variadas. Então, como Machine Learning Engineer, você gerar uma ferramenta que vai oferecer um monitoramento completamente genérico e built-in, até essa ponta é muito difícil. Mas a gente acredita que dá para fazer bastante coisa nessa região aqui e a gente consegue melhorar um pouco. Então, a gente já tem bastante código bom que faz monitoramento. Eu acredito que a gente preocupa bastante com isso aqui no Nubank. Isso é uma coisa boa, tem muitas empresas que não dão a devida importância. E a gente tem essas coisas que eu mostrei, a gente tem padrão suficiente para começar a automatizar mais coisas. A gente tem o nosso model config, a gente tem nossas pipelines, então não está uma completa bagunça. A gente tem o nosso dataset de treinamento, ele é integrado com a nossa ETL, então a gente tem algumas ferramentas para a gente começar a automatizar mais. A parte que a gente tem que melhorar em questão de monitoramento, que ainda tem muito trabalho manual, a gente precisa automatizar mais essas coisas, a gente tem que parar com essas handover practices, do tipo, eu não sei monitorar meu modelo, MLI me ajuda, toma. Só que aí a pessoa está totalmente sem contexto, tem que ser uma coisa mais fluida. De novo, volta aquele processo de MLOps, tem que ser tudo um time só, tentando resolver o mesmo problema. Com diferentes expertises não tem problema, mas a gente tem que meio que evitar essa prática de handover. E, por fim, a gente tem que introduzir mais padrões, tem que ficar bem claro a pessoa, quando ela chipa um modelo de uma certa natureza, o que ela precisa observar. Então, só para a gente relembrar, por que a gente está falando isso tudo? Lá no início eu falei que tinha essas 4 áreas e a gente queria exercer essas práticas para tentar talvez chegar nesse ponto que a gente consegue chipar modelo de forma mais rápida. Então, a gente falou dessas 4 áreas e, basicamente, todas essas decisões que a gente tomou é tentando fortalecer essas coisas. Ainda falta muita coisa, mas se a gente for nessa direção de fazer tudo ser reproduzível, fazer tudo ser mais consistente possível, sem tirar a flexibilidade e poder dos cientistas de dados, a forma mais contínua possível de ser um processo cíclico, de você terminou o monitoramento, você já volta para entender onde você pode melhorar o seu modelo. Isso flui, não precisa de 6 meses para você fazer uma nova versão. E accountability. Tem que estar bem claro como que as decisões estão sendo tomadas. Isso é tudo possível por causa desse time de pessoas incríveis que são os Machine Learning Engineers do Nubank. Então, esse trabalho todo que eu expliquei, ele entra nessa jurisdição do que os Machine Learning Engineers fazem aqui no Nubank. Felizmente, isso foi uma das melhores decisões que a gente já fez, foi criar esse papel. Foi uma coisa que a gente não tinha tanta clareza na época, mas eu aconselho fortemente, se vocês trabalham em algum lugar ou vocês têm uma própria empresa,
de tentar fazer essa distinção, de você aceitar que um cientista de dados não é super-homem e ele não consegue fazer todo o processo, e ele não deve fazer. Ele deve ter ferramentas suficientes para poder focar na parte que ele faz melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que, por causa dessa divisão de papéis, essas técnicas de handover elas fiquem propagando. Então, é um processo muito tricky, e aí é nisso que eu acho que essa ideia de MLOps ela vai entrar. Mas é basicamente você ter essas pessoas, só que essas pessoas elas estão para construir ferramentas. Elas estão aqui para construir ferramentas para tornar a vida do cientista de dados extremamente produtiva. E dela própria também, porque algumas coisas vão cair na jurisdição dela. E ela não quer fazer trabalho repetitivo. Eu tive que tirar... Eu me tirei daqui, porque estava muito esquisito, com uma caixinha só sobrando. Mas, enfim, imagina que eu estou aqui também. Eu acho que eu estou suficientemente representado fisicamente. Meu toque não permitiu. Então, só para concluir, machine learning, blá, 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 super importante, cresce muito rápido, mas o software ainda não está na mesma velocidade. Hoje em dia tem um monte de empresa que está focando nisso, então eu, inclusive, aconselho vocês, sei lá, se um dia vocês forem fazer a empresa de vocês, ou se vocês estiverem começando um time de dados, não façam tudo do zero. O Nubank tem essa maldição de querer fazer... Não é querer fazer, mas é uma certa tendência a fazer as coisas num nível bem baixo, que muitas vezes faz sentido, a gente ganha uma compreensão muito boa do problema, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa hoje que pode ser reusada. Só que, como a gente está fazendo isso faz um tempo, fica um pouco difícil fazer a transição em alguns momentos. Ainda não chegou nenhuma ferramenta que cobre todos esses casos de uso de forma perfeita. Mas, se vocês estiverem começando do zero, eu aconselho fortemente a olhar as ferramentas que existem. Tem algumas empresas que estão focando bem nesse tipo de problema. Databricks é uma delas. A gente não usa tudo que podia usar deles por, sei lá, múltiplas questões. Mas, enfim. Está melhorando, mas ainda não está perfeito. A gente não está no mesmo nível que a engenharia de software está hoje em dia. E tem uma grande oportunidade de construir essas ferramentas. Então, eu, pessoalmente, fico muito empolgado com esse momento que a gente está vivendo. Porque, de fato, é um momento de transformação muito grande. Assim, pode parecer meio exagerado, mas realmente a gente está nesse ponto de transição, de tentar achar as ferramentas perfeitas para resolver esse problema. Isso não está resolvido e eu acho que é resolvível. Então, eu acho que daqui 5 ou, sei lá, 7 anos, a profissão do Machine Learning Engineer vai ser, sei lá, ela vai mudar, assim como a profissão do sysadmin mudou. Ele não fazia mais sentido aquele cara que ficava deployando ou mantendo, olhando os dashboards. Mudou para uma coisa mais de DevOps, para um engenheiro de plataforma, para um Data Engineer. E é isso que eu acho que vai acontecer com a nossa área também. E é muito legal fazer parte dessa transformação. Só que a gente precisa dedicar tempo para resolver esses problemas. Então, não ignorem ele. Você não vai conseguir hackear os seus modelos em produção por muito tempo. Talvez até consiga, mas você não vai escalar isso. E também não espere que você vai contratar cientistas de dados que conseguem fazer esse processo. Você pode, talvez, contratar 1 ou 2 que sabe desde fazer o modelo até instanciar um cluster de Kubernetes e deployar ele. Mas é muito difícil. Isso não escala esse indivíduo. E a gente tem que melhorar essa interação entre os cientistas de dados e os times que estão meio que tentando operacionalizar o produto dele. A gente tem que tentar fazer uma coisa mais DevOps. E eu não dei uma proposta assim, muito concreta de como fazer isso, mas a minha esperança é que, mostrando o que a gente tem feito aqui, meio que é isso que a gente está tentando fazer. Então, desse time de pessoas, a gente tem algumas delas, sei lá, acho que 8, trabalhando nesse time que eu trabalho, que é Data Science Productivity, que é um time meio centralizado. Ele está muito focado nisso, em DevOps e Machine Learning Operations. E a gente tem os outros, eles trabalham espalhados em vários squads. Então, às vezes, eles fazem muito trabalho também de DevOps para tentar generalizar o caso de uso daqueles squads. Mas, às vezes, eles fazem trabalho também meio de time de plataforma, de tentar, vou pegar esse modelo aqui, handover, botar ele em produção. Então, mas a gente por mais que isso ainda é necessário, eu, pessoalmente, acredito que a gente tem que move away desse modelo para a gente tentar oferecer ferramentas que todo mundo consiga usar. Então, a gente está meio que se descobrindo ainda como trabalhar com esse papel, mas eu acho que a gente está indo na direção certa. E a gente está contratando, tá, gente? Então, eu vi que
várias pessoas levantaram a mão quando perguntou de qual área que vocês são. Eu vi que muita gente levantou para engenharia de software. Eu, pessoalmente, acho... Eu já fui engenheiro de software por 3 anos e fui pesquisador também, então eu meio que vi os dois extremos. Eu acho que essa área ela é muito legal... Deixa eu deixar essas pessoas bonitas aqui enquanto eu falo meu discurso motivacional. Eu acho essa área muito legal como um meio termo. Então, eu trabalhei como cientista de dados também, e eu acho super legal, mas eu acho que eu me encontrei mais nessa área porque se você é aquela pessoa que gosta de engenharia de software, acha super interessante machine learning de uma forma geral, mas você está atualizado no último paper de Capsule Nets e de Generative Adversarial Networks e como que você estabiliza. Se isso não te mexe tanto, você tem que o tempo inteiro estar atualizado. Machine Learning Engineer é uma área super legal, porque você está muito próximo de Machine Learning, mas com todas as exigências de um time de engenharia de software. Então, eu me encontrei muito nesse meio termo. Eu gosto muito de entender sobre Machine Learning, eu ainda consigo fazer os meus modelos, mas eu achei que essa área ela é a que mais precisava de ajuda nesse exato momento. Então, se você veio de uma área de software, mas curte muito Machine Learning, que eu imagino que é o caso, porque você está aqui, essa é uma área bem interessante assim, para se considerar. Então, acho que é isso. Estamos contratando. Então, if you want to join this revolution, a gente tem vários problemas ainda para resolver, vários desafios. E a gente está trabalhando, igual eu falei, muito com Kubeflow. A gente está fazendo uma aposta que está querendo migrar dessa ideia do Another Bricks para tentar usar mais o Kubeflow, porque, enfim, vantagens, eu não vou entrar em detalhe, mas parece ser uma ferramenta legal para isso. A gente tem muito o que resolver ainda em termos de monitoramento. A gente quer ter um monitoramento mais transparente. Enfim, ferramentas 1000. A gente ainda tem vários desafios para resolver aqui no Nubank. A gente ainda está falando só de um tipo de aprendizagem de máquina, que é meio que o supervisionado. Tem mais um monte que está vindo e a gente tem que meio que acelerar para receber eles. Então, tem muito desafio ainda pela frente. Muito obrigado. E perguntas?